Vocês querem saber quais são as 9 estratégias, né, que devem ser utilizadas para combater um narcisista? E se vocês ficarem conosco até o final do vídeo, eu tenho a exposição de um livro para falar para vocês que trabalha também sobre esse tema, para aqueles que têm o interesse de se aprofundar mais no assunto. Enquanto isso, espere o sinal da vinheta. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema, né, que serve para desestruturar qualquer narcisista. Quando eu falo sobre desestruturar, não é meramente desafiar o narcisista. Por quê? Porque quando você desafia o narcisista, você tem que saber qual tipo de pessoa você está literalmente enfrentando. Porque tem vários tipos de narcisismos dentro do narcisista. Mas antes de falarmos acerca disso, devemos identificar que os traços do narcisista são totalmente particulares, tá? Ou seja, eles têm mania de grandeza, eles gostam de exposição pública, sabe? Eles gostam de se impor sobre as pessoas, eles gostam de fazer gaslighting, né? Stalking, love bombing também, né? E essas são as artimanhas que eles utilizam, na verdade, para poder conquistar, né, e amarrar a pessoa a ele. Então a pessoa se torna uma espécie de vítima, né? Mas nesse vídeo eu quero falar sobre 9 técnicas, né, que você pode se utilizar para desestabilizar emocionalmente o narcisista, tá? Então a primeira atitude, né, uma das primeiras, é a indiferença. Por quê? Porque o narcisista, ele gosta mormente de atenção, sendo a atenção positiva, tá? Você falando com ele, tentando resolver determinado assunto, e a atenção negativa, você o xingando. Então não adianta você dar uma atenção ou outra, que ele sempre se sentirá com uma carta na manga, né? Então a melhor forma, tá bom, de se lidar com o narcisista é o contato zero, tá? Porque não adianta você conversar com ele, não adianta você lidar com ele, porque o narcisista é uma pessoa totalmente desprovida de self. Então qualquer tipo de atitude que você venha a dar, você estará alimentando esse seu espaço vazio. Então ele vai sentir totalmente importante, mesmo de forma positiva ou negativa, tá? Agora, quando você admite a indiferença, né, ou então um contato zero, ele se sente totalmente desorientado, ele não sabe o que vai fazer, porque ele não consegue ler as suas emoções a partir do momento quando você estabelece esse contato zero. Então, que as pessoas chamam, né, de pedra cinza. Então a melhor maneira de você falar com o narcisista seria somente o básico, estabelecendo o contato zero. A segunda característica é dizer não. Por quê? Porque o narcisista, quando ele ouve a palavra não, né, ele insiste até o obter sim. Mas quando você fala não, é você se manter firme na sua posição, você sabendo que o narcisista vai te afrontar. Então você falando não, se mantendo firme, isso lhe desestabiliza. Por quê? Porque se você falar não, ele vai tentar te reconquistar com love bombing, fazendo tudo para te agradar, né? Então, quando você nega, na verdade, esses seus caprichos, né, essa sua sedução, ele vai fazer o que? Hovering. O que é o hovering? Ele vai começar a te perseguir. Então, ele faz isso tudo para te desestabilizar emocionalmente. Então, você tem que ter uma inteligência emocional muito forte para se manter nessa posição. Então, isso vai fazer que ele perca esse controle, tá?
A terceira atitude é que você fale com o narcisista totalmente sobre fatos. O que é isso? Você falar de coisas meramente racionais. Isso verificamos que o narcisista ele é um ser totalmente dramático, tá? Porque ele sempre vai jogar com você no campo das emoções para poder lhe subjugar, né? Ele sempre vai fazer o que? Procurar fissuras dentro, né, dos seus argumentos, dentro dos seus comportamentos e das suas atitudes, para poder te desestruturar. Então você sempre tem que fazer o que? Falar totalmente racional e totalmente desvinculado de emoções. Aí você me fala, é possível? É possível sim, tá? Você falar, mas não demonstrar essas emoções, porque quando você se demonstra, né, na verdade, quando você demonstra para ele um ato totalmente passional, ele se sente totalmente vencido. Então você apenas, na verdade, você falar de coisas que acontecem no dia a dia, realmente aquilo que aconteceu, não dando para ele margens para interpretações, tá bom? A quarta atitude também que se deve tomar é a autoridade. Por quê? Porque os narcisistas, eles não se dão muito bem, na verdade, com a autoridade. Porque todos os locais que eles trabalham, eles sempre têm problemas com seus superiores, com chefes, com administradores. Então, para ele sempre se sente ameaçado pela autoridade, tá? Então, com essas pessoas ele vai ser totalmente combativo. Mas aí, como é que você vai combater o narcisista? É você sendo autoridade, tá? Você falar sobre fatos, tá? E dizer não e ser indiferente. Então você vê que é uma cadeia de comportamentos a se tomar que você você deve fazer para poder desestabilizar o narcisista, tá? Então você tem que ter, na verdade, esse tipo de autoridade englobando o quinto aspecto. É você impondo limites. O narcisista ele não consegue viver com limites. Ele é totalmente desmedido. Tudo que ele fala se remete à grandeza, tá? Então, quando você impõe limites ao narcisista, ele vai fazer as seguintes atitudes para poder lhe manipular através do gaslight. Ele vai tentar te manipular através da raiva, através da violência, tá? E também pela ignorância. Ele vai tentar te ignorar, isso para poder te subjugar, porque ele é que tenta ser aquele que está acima da relação. Ele quer impor o limite. Ele se sente, na verdade, como um ser de máxima autoridade. Então, quando você impõe limites para o narcisista, né, então ele vai começar a se sentir totalmente ameaçado. Por quê? Porque você vai falar com ele mediante a indiferença, com atitude de indiferença, você vai dizer não sempre para ele, você vai falar sobre fatos e você vai ter essa autoridade. O interessante também é que o sexto aspecto do narcisista é você fazê-los perder, né? Então, os narcisistas são péssimos perdedores, né? Tem um amigo meu, né, que é o Francisco Chagas. Ele estudou numa escola, né, chamada Betel, e ele conheceu um rapaz que ele ganhava do jogo da velha de todo mundo, na verdade, né? Esse meu amigo Chagas, ele sempre gostou de quê? De matemática, né? Ele sempre gostava de matemática, filosofia e até teologia. E ele viu aquele rapaz, né, na verdade, ganhando de todo mundo. Aí ele pegou e se propôs. Eu falei, não, eu te desafio. Se o Chagas estiver até mesmo assistindo esse filme, ele pode até confirmar essa história. Então o que aconteceu? Ele chamou o Chagas, se propôs a desafiá-lo. E esse rapaz, tudo bem, eu aceito, vamos lá. Aí da primeira vez, quando foi fazer o jogo da velha, né, o Chagas, meu amigo, ele ganhou. Da primeira vez ele falou assim, não, você ganhou, Chagas, é porque eu não dei atenção. Aí na segunda vez o Chagas ganhou. Aí falou bem assim, não, é porque você ganhou, na verdade, é porque eu estava conversando com a pessoa do lado,
né? Aí, não, vamos jogar a terceira vez. Então, cada vez que o Chagas ganhava dele, esse rapaz ele dava, né, essa justificativa. Então, ou seja, que o narcisista ele não aceita perder. Então, toda vez que ele perde, ele sempre vai falar que o quê? Que a pessoa que o desafiou, na verdade, ele deixou essa pessoa ganhar porque estava com pena dela, ele estava com misericórdia, na verdade. Então, o narcisista, na verdade, ele finge que não se importa com a derrota, mas ele se importa muito. Então, você sempre tem que fazê-los perder, né? E sempre adotando essas características que eu falei anteriormente, para que eu não repita, né? Porque eu não quero ser também maçante e que eu quero também ser breve com vocês. A sétima característica é você fazer uma exposição pública dele, porque eles detestam, na verdade, ser expostos, porque o ego dele é muito frágil. Então, uma humilhação para o narcisista se remete muito a um certo tipo de ataque. Então, quando você expõe ele de maneira pública, na verdade, você está ferindo o seu ego. Então, ele vai sentir muito mal, mas dependendo da característica do narcisista que você até está, né, na verdade, desafiando, ele pode ser também agir, na verdade, com você com extrema violência, viu? Então, você tem que tomar muito cuidado quando você expõe o narcisista. Se ele trabalha com você, né, na verdade, você tem que agir de uma maneira controlada. Se é membro da sua família, você também tem que fazer de uma maneira controlada, mas já se planejando a sair desse meio para viver uma vida extremamente independente dele, tá? E também interessante que é o oitavo aspecto, que é você contradizer a sua sensação de superioridade. Então, o narcisista ele tem poucos amigos. Como a sua quantidade de amigos é reduzida, as suas histórias em relação a ele são mais fantásticas, são muito mais exageradas. Então, ele quer se sentir totalmente superior, tá? Então, quando você, por exemplo, assim, desmascara essa sensação de autoridade com informações, você tendo mais informações do que ele, você sendo mais estudado do que ele, e você tendo mais embasamento intelectual e mais embasamento intelectivo e mais informações, isso não vai ter como ele lhe desafiar, porque você o deixará em maus lençóis, né? Diz até uma frase que na terra de cego quem tem um olho é rei, né? Então, quando você tem uma informação, você desmente o narcisista de uma maneira que ele fica totalmente desorientado, principalmente, né, no meio das pessoas. Então, veja que você faça isso, veja que você faz isso, na verdade, de uma maneira totalmente elegante, não sendo passivo, não sendo iracundo, na verdade, você sempre falando dentro de um controle emocional. Então, aí com isso, ele totalmente se sente desestabilizado, ele não consegue ler os seus pensamentos. E também, o nono, você manter a sua clareza, você saber como é que era a sua vida antes do narcisista, você saber que você nunca dependeu dele nem para nada, nem antes de o conhecer, e nem mesmo depois de o conhecer, a sua vida vai mudar. Interessante que as pessoas ficam presas uma nas outras como se a outra fosse a responsável, na verdade, pela sua felicidade. Mas não, eu sim sou responsável pela minha felicidade. Você que está vendo esse vídeo também é responsável pela sua felicidade. Então, quando você se sente totalmente dependente do narcisista, você fica nessa relação codependente, na verdade, isso mostra que você está dando na mão dele a sua liberdade, e com isso ele tem todo o poder e todo o direito de se subjugar a sua vida. Então você tem que ter uma consciência que você nunca precisou dele, muito menos antes desse relacionamento, seja você homem ou mulher, e mesmo quando terminou. Interessante que existem várias pessoas nesse mundo, na verdade. Não existe só um tipo de pessoa certa para uma determinada pessoa. A vida segue meandros que fogem da nossa capacidade de entendimento e de abstração, falando que as coisas e como as coisas deveriam ser. A vida não entra dentro da nossa capacidade intelectiva. Então, todo mundo que, na verdade, nessa vida, sempre teve relacionamentos com pessoas que são narcisistas, mesmo seja, por exemplo, no meio religioso, no trabalho ou dentro da sua
própria família, tá? Então esses são as nove, vamos dizer assim, estratégias, né, que eu passei para vocês, como vocês devem vencer, na verdade, um narcisista. E se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho. E antes disso, eu vou cumprir uma promessa que eu falei para vocês bem já na introdução do livro, tá? Bem na introdução do vídeo, na verdade. Esse livro aqui, ó, que eu estou lendo, é muito bom, é Narcisismo, de Oscar Migueles, da editora Esculta, da 3ª edição. Para as pessoas que querem saber, por exemplo, sobre o transtorno de personalidade narcisista e como ele se desenvolve, tá? Esse livro aqui, por exemplo, ele tem a quantidade mais ou menos de umas 135 páginas, mais ou menos, tá? Isso mesmo, umas 152 páginas. Esse livro é de fácil entendimento, ó. Se vocês quiserem saber sobre esse livro, ele tem na Amazon Prime, tá? Na verdade, desculpe, no site da Amazon, né? Se você está vinculado à Amazon Prime, você tem a possibilidade de comprar esse livro, tá? Com um desconto. E é uma linguagem muito fácil também e muito acessível, ok? Muito obrigado, viu, pelo carinho e pela atenção de todos que têm feito esse canal crescer constantemente, e até a próxima.